tudo bem? Eu sou Janaína Cerejo, sou professora de redação, formada em Pedagogia pela UESB e atualmente sou estudante do mestrado em Educação também da UESB. Então, hoje a gente vai iniciar a nossa aula de redação com um conteúdo que é super esperado pelos cursistas e que é justamente o tema da redação. Então, antes de iniciar mesmo na aula, eu queria deixar bem claro que essa aula foi feita baseada em algumas especulações, em algumas publicações que foram feitas pelas redes sociais do MEC, do INEP e também da CAPES. Então, a gente seguiu uma lógica para chegar nesse tema, nesse possível tema da redação, certo? Mas não significa necessariamente que vai cair sobre isso na prova do Enem. Mas vocês vão identificar comigo algumas evidências. Por exemplo, no dia 5, ou foi no dia 4, se eu não me engano, o Ministério da Educação publicou nos stories do Instagram, né, da rede social deles, informando que eles publicariam em seguida um spoiler sobre o possível tema da redação. Então, feito isso, eles fizeram algumas outras publicações, mas a que chamou mais atenção e que, inclusive, tem direcionado alguns professores de redação foi essa daí que está na tela para vocês verem. E aí a publicação diz que a CAPES fez um investimento na formação de professores. Em 2020, 620 novas turmas da UAB iniciaram as aulas em 35 instituições, preenchendo 17 mil novas vagas. Além disso, eles deixam um link de acesso onde tem a reportagem na íntegra e, a partir disso, a gente vai tentar especular um pouco sobre esse possível tema da redação. Bom, eu acessei a matéria, né, no qual eles mencionam, e a matéria diz o seguinte, que nos últimos anos de governo houve uma melhoria significativa na qualidade do ensino brasileiro. Além disso, houve oferta de programas voltados para o desenvolvimento e aprimoramento de professores, por meio dos cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada para professores da educação básica. Bom, para quem não sabe, licenciatura são os cursos, né, das universidades que vão formar os futuros professores. Por exemplo, geografia, história, matemática, português, né, que é letras, e a própria pedagogia, que é a minha formação, eles são cursos de licenciatura, ou seja, são cursos que vão formar os futuros professores. Esses cursos são chamados de formação inicial, porque você vai ter uma formação inicial para dar aula lá na escola, lá na educação básica. E temos também uma outra modalidade que se chama formação continuada. A formação continuada é quando você já é professor, mas que mesmo já tendo seu diploma, você atua lá na escola e você continua fazendo alguns cursos para você se aprimorar, né? Para você melhorar a sua prática como professor. Então, são esses cursos que o governo oferece e tem, inclusive, alguns cursos particulares. Você pode fazer curso de Libras, você pode fazer curso para alfabetizar o aluno, você pode fazer curso sobre tecnologia. Tudo isso faz parte da formação continuada, né? Você já tem o seu diploma, então você continua estudando, continua se formando para exercer a sua prática com melhor qualidade. Então, para além disso, a matéria também destaca o fato de o governo ter oferecido mais vagas de mestrado e doutorado em instituições públicas. Destaca também o PIBID, né, que é um programa de bolsa de iniciação à docência, quando você é aluno da graduação, né, aluno dessa licenciatura, você pode concorrer a algumas bolsas, e uma delas é o PIBID, em que você vai fazer um período de estágio nas escolas, mas você recebe por isso, certo? E a residência pedagógica, que é muito parecida com o PIBID. Para além disso, eles destacam também as plataformas digitais que foram implementadas principalmente neste ano de 2020,
E destaca também os cursos gratuitos online, que aconteceram esse ano. Então, com esse resumo e esses tópicos que a gente identifica dessa matéria, né, dessa publicação, a gente consegue identificar alguns pontos que podem cair na prova. Por exemplo, a gente poderia destacar a formação de professores, seja a inicial ou a continuada, porque a matéria foca muito nesse quesito. Mas a gente também poderia destacar, por exemplo, o oferecimento de mais vagas nas universidades, né? Seja com mestrado, com doutorado ou com as bolsas. Mas a gente também pode destacar o fato do uso das tecnologias ativas, né? Que são as plataformas digitais e os cursos online, nesse processo de formação. Porque, no resumo, eles vão dizer que todas essas coisas que aconteceram esse ano, as formações, enfim, mestrado, doutorado, vários cursos ocorreram também de forma online. Então, eles fazem uma defesa muito grande em relação a essas plataformas digitais e esse novo método de ensino. Feito isso, é interessante a gente se recordar que a prova do Enem, ela sempre tem um pouco de relação com o governo atual, certo? Eu destaquei aqui uma matéria que a gente encontrou em 2018, quando o atual presidente Bolsonaro ainda era candidato, e ele defendia a educação à distância desde o ensino fundamental. Então, eu me lembro, na condição de eleitora, né, e de professora, eu me recordo que era uma das pautas e era muito polêmica, inclusive. Ele defendia o ensino à distância. Ele dizia que as crianças poderiam assistir aula de suas casas, que os adolescentes poderiam se aperfeiçoar de suas casas e que os adultos também poderiam se formar por essa maneira. Ele sempre deixou isso muito explícito. Então, nesse governo atual, essa característica é muito marcante. Para além disso, aconteceram algumas aprovações nesses 2 últimos anos de governo sobre algumas leis, alguns decretos, algumas resoluções e algumas políticas públicas voltadas à educação, que estão sempre voltadas à área de tecnologia. Então, diante da matéria, das publicações feitas pelo Ministério da Educação e pelo próprio INEP, né, que é o órgão que organiza a prova do Enem, nós chegamos mais ou menos a um denominador comum, né? O possível tema de tratar sobre a conectividade e a inclusão digital no processo de educação. Vejam só, para reforçar essa ideia, foi aprovado o projeto de lei, né, número 14.109, que faz a destinação de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, que se chama FUST. Então, nessa própria lei, é interessante vocês terem acesso, né? E é super fácil, é só você digitar no Google. Essa destinação dos recursos, elas estão sendo direcionadas exatamente para as tecnologias, né? E, para além disso, recentemente, em dezembro de 2020, foi lançado o curso ABC, que é o curso de alfabetização baseada na ciência, certo? Então, é uma alfabetização voltada para a ciência tecnológica, inclusive. Então, é um curso do governo. Houve também o decreto 9.765, que institui a Política Nacional de Alfabetização, que é o PNA. Fora isso, nós temos o contexto da pandemia, né, que impulsionou o crescimento da educação à distância. Então, ainda que a prova tenha sido elaborada aí provavelmente em meados de maio e junho, né, geralmente é o período que eles se reúnem para elaborar a prova, naquele período já algumas instituições já estavam se organizando para dar seguimento ao ensino à distância, né? Escolas, instituições que são públicas e que são presenciais, outras tantas privadas,
se organizaram para que as aulas continuassem, para que as atividades continuassem de forma online. O governo também investiu em outros aplicativos com atividades educativas à distância. Isso mostra justamente não só o compromisso, mas também o interesse em implementar essa nova modalidade. E o Enem, este ano, terá sua primeira versão digital. Então, a gente não pode esquecer que esse é um fato muito marcante na história do Exame Nacional, porque já foi discutido e pensado em outros anos, mas é realmente a primeira vez que isso acontece. E várias publicações no site do INEP sobre o tema. Então, quem estuda para o Enem, quem está aí focado e dedicado mesmo à prova do Enem, não pode perder de vista o site do INEP, o site do MEC, mas também as redes sociais, Facebook, Instagram. É sempre bom a gente ficar atento às publicações. Então, dito isso, nós temos aquele tema, né, que é a conectividade justamente no processo de educação. É o nosso tema mais amplo e mais geral. Como a gente já sabe, a prova do Enem, para além de trazer um tema, ela traz um problema que você deve solucionar também. Até então, pelas informações que eu expus até aqui, parece que é um problema já resolvido, solucionado, que está tudo ok, que o ensino EAD vai ser lindo e maravilhoso para sempre. Mas a gente sabe que não é bem assim, que existe um problema, né, nessa questão. Eu diria que o problema a ser levantado vai ser o analfabetismo digital. Mas, para além disso, também há outra possibilidade, que é o problema ser sobre as desigualdades, né, que ocorrem nesse processo digital. Por que isso? Se a gente parar para pensar no ensino à distância, existem muitos desafios nessa modalidade. Quais seriam os desafios? A maioria não está preparada para este momento. A gente sabe que muita gente tem facilidade com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, com jogos digitais e tudo mais. Mas existem muitos professores que não sabem criar uma aula online, que não foram preparados para montar um slide, para fazer um vídeo como esse que eu estou fazendo agora. Muitos não têm formação, não conseguem editar um vídeo, outros não conseguem, enfim, mexer com as novas tecnologias mesmo, certo? E isso eu estou falando de professores que já têm mestrado, que já têm doutorado, que são professores de universidade. Isso não tem nada a ver com a aprendizagem deles, tem a ver com a aprendizagem digital mesmo, né? E aí, nesse sentido, a gente chama de analfabetismo digital, que é quando a pessoa não domina este campo. Mas, para além disso, existem outros percalços. Por exemplo, existem pessoas que têm muitas habilidades, sim. Entretanto, elas não têm o acesso à internet, não têm acesso a um computador, não têm espaço dentro da própria casa para ter um ambiente de estudo, né? Às vezes não tem nem tempo para estudar, porque nesse contexto, pelo menos atual, as pessoas estão tendo que se virar para conseguir recursos financeiros. Então, existem vários percalços que a gente pode destacar. Um outro ponto, já existe precariedade no ensino presencial, certo? Falta de recursos, falta de professores capacitados, os professores são cada vez mais desvalorizados, os alunos, às vezes, demonstram certa indisciplina na sala de aula, e que no ensino digital isso é muito mais complexo ainda para a gente conseguir lidar. Então, se já existe tudo isso e já é tão difícil no ensino presencial, como fica na forma digital, né? Como que a gente vai conseguir lidar com essas problemáticas e ainda as novas, né, que o ensino digital abarca? Diante desses questionamentos, né, existe uma inclusão ou uma exclusão digital, né? O discurso e a defesa do governo sempre foi que o ensino digital proporcionaria uma inclusão,
que mais pessoas teriam acesso, porque a internet é algo fácil de acessar, etc. e tal. Mas é realmente uma inclusão ou é uma exclusão, né, diante de todos esses esclarecimentos? Se for uma exclusão digital, automaticamente é uma exclusão social, né? Então, a pessoa está sendo privada de um direito que é dela, o direito à educação. Então, se a educação digital for implementada, ou se continuar crescendo, né, continuar tomando a proporção que tomou até aqui, a gente não pode excluir alguns grupos, né? Ela tem que se tornar acessível para todos, sem exceção. Então, a gente sabe que existe uma certa desigualdade na educação brasileira, como mencionado anteriormente, as escolas privadas, elas mantiveram as aulas e os alunos concluíram a série, o ano em que eles estavam matriculados, enquanto que na educação pública não foi tomada nenhuma política para que as aulas continuassem, apesar da matéria, né, que o Ministério da Educação publicou, realmente tem se intensificado o ensino em relação à formação de professores. Mas a formação de vocês, alunos que estão matriculados no ensino médio ou no ensino fundamental, não houve nenhuma política, né, que regulasse isso. Então, a gente sabe que existem certas disparidades, né, em relação à desigualdade na educação brasileira. Portanto, vejam que existem várias possibilidades de temas. Eu quis expor aqui o que eu acho que é mais provável de cair. De toda forma, eu tenho plena certeza que vai cair um eixo da área de educação. Então, seja a formação de professores, seja o ensino à distância, seja a educação digital, seja sobre alfabetização ou analfabetismo, não importa. Eu tenho para mim que vai cair algo sobre a educação, né? Então, foquem aí nos estudos sobre educação. Até porque, se cair outro tema, vocês não vão ter prejuízo nenhum estudando este, porque ele encaixa em qualquer outro também, porque tudo desencadeia na educação. Então, resumindo, não adianta estudar o tema se você não sabe a estrutura da redação. Então, se você ainda tem algumas dificuldades com as 5 competências, ou a estrutura dissertativa argumentativa e a proposta de intervenção, você volta uns vídeos anteriores, porque a gente deixou disponível no canal, certo? Então, antes de estudar o tema sobre educação e focar aí sobre o conteúdo, você precisa saber como escrever a dissertação argumentativa e, principalmente, saber como você vai ser avaliado nessa redação, que são com as 5 competências. Fora tudo isso, não esqueçam, gente, de fazer a proposta de intervenção. Se vocês não fizerem a proposta de intervenção, sua redação tende a tirar nota muito baixa. Então, lembre-se sempre da tese que vocês precisam defender, do problema que você está levantando e da proposta que você quer levantar para este problema. Não esqueçam, certo? Bom, esse é meu contato. Eu desejo bons estudos para vocês, sucesso na prova, que já é semana que vem. Então, tentem se jogar aí, se dedicar nesse último conteúdo pré-prova e sucesso para todo mundo. Eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem.